Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando agora a apresentação do nosso grupo, que ficou responsável pelo tema computabilidade e o problema da parada. O grupo é composto por 5 pessoas: Alana Vanessa, eu, Lorena Nascimento, Lucas Nascimento, Pedro Lobo e Rian Vinícius. Aqui um breve sumário para mostrar o fluxo da nossa apresentação. Primeiro a introdução, que eu farei, depois seguimos com a fundamentação matemática, a prova por contradição, exemplos de implementação e conclusão. Para iniciar nossa conversa, é importante falar um pouco sobre a teoria da computabilidade. A teoria da computabilidade é também chamada de teoria da recursão, e é um ramo da lógica matemática que foi originado na década de 1930, com o estudo de funções computáveis e graus de Turing. Algumas das questões básicas envolvidas nessa teoria são: o que significa para uma função ser computável? E como funções não computáveis são classificadas em uma teoria baseada nos seus níveis de não computabilidade? A teoria da recursão ela foi originada com o trabalho de Kurt Gödel, Alonzo Church, Alan Turing, Stephen Kleene e Emil Post nos anos 30. Os resultados fundamentais que os pesquisadores obtiveram estabeleceram a computabilidade de Turing e levaram Stephen Kleene a unir os dois nomes, Church Thesis e Turing Thesis, sendo atualmente conhecido unicamente como a tese de Church-Turing. Essa é uma tese fundamental e ela é muito importante na teoria da computabilidade, porque ela descreve a capacidade de cálculo de sistemas de computação, designando um padrão para definir o que é ou não é computável. Ela estabelece que, se uma função puder ser mapeada para um algoritmo que pode ser descrito em termos de uma máquina de Turing, então pode-se dizer que essa função é computável. Por outro lado, se não houver um algoritmo dessa natureza, então o problema é considerado não computável. O problema da parada é o primeiro problema que foi comprovado ser computacionalmente insolucionável. Qualquer que seja a quantidade de memória, ele é considerado não computável. Para vermos o porquê, vamos elaborar o problema da parada dessa forma. Vamos precisar de um programa T que seja capaz de inspecionar o código de um outro programa P, para determinar se esse programa P entra ou não entra em um laço infinito, quando lhe é dada a entrada X. O programa T ele deve dar como saída sim ou não, num tempo finito. Parece ser um problema trivial, né? Então a gente pode supor e projetar um programa T com uma linguagem de programação que a gente quiser, utilizando as técnicas que tiver ao nosso alcance. E vamos imaginar isso aqui. Dessa forma, uma maneira de verificar se P vai entrar num loop infinito com a entrada X é simular P com tal entrada e ficar monitorando cada estado individual da memória de P. Se esse programa repetir algum estado dessa memória, então ele seguramente entrou num laço infinito. E o programa T responde não, porque ele viu que o programa P não vai parar, já que ele está num laço infinito, porque ele está repetindo os mesmos estados de memória. Mas se o programa P terminar a execução, ele parou. Então ele seguramente não entrou num laço infinito. E o programa T responde que sim, o programa P vai parar. Só que isso não é tudo. O programa P ele pode ocupar cada vez mais e mais memória à medida que processa a entrada X. E isso significa que ele pode não repetir o mesmo estado de memória durante a execução. E se, durante essa execução, P entrar num laço infinito, T não vai identificar que P repetiu o mesmo estado de memória. E, portanto, ele não vai identificar que P está num laço infinito. E aí, T, nesse caso, ele precisa ser mais inteligente do que simplesmente monitorar os estados de memória buscando por uma repetição ou por uma finalização. Considerando que o programa P, então, consome cada vez mais e mais memória de forma infinita, o programa T poderia ver se essa memória segue algum padrão de repetição. Só que isso também não funciona, porque vamos supor que o programa P esteja produzindo dígitos de π infinitamente. Não vai haver uma repetição desse padrão. Então T vai ficar buscando por um padrão que não existe infinitamente. Ele também vai entrar no loop e nunca vai poder dizer o resultado de P. Então, por fim, a gente poderia imaginar que T determina um limite.
Então, depois que P consumir um número muito grande de células de memória, vamos colocar Y células, então T determina que P não vai parar. Só que aí ele vai e retorna não. Mas isso é só arbitrário, é só uma heurística arbitrária. Até porque, imagina, e se depois de Y mais uma células, P parasse? E T já retornou que não. Sendo assim, elaborar um programa T, como esse que a gente tentou, não é tão trivial como a gente pensa. Mesmo com algumas soluções que a gente dispôs, sempre vai ter algum problema. Olá, eu me chamo Pedro Lobo Nascimento e eu vou falar sobre a fundamentação matemática do problema da parada. Ou, em outras palavras, sobre como o problema da parada está relacionado com a disciplina de fundamentos matemáticos para a ciência da computação. Ao longo desse semestre, nós estudamos vários conteúdos e será que algum deles tem a ver com a disciplina? Será que não tem muito a ver? Como é que fica essa situação? Vamos explorar isso agora um pouco. Primeiro aqui nós teríamos um diagrama de um programa T que tenta solucionar o problema da parada, trazendo aqui um pouco a teoria dos conjuntos, que ela é levemente mencionada na teoria dos números, que é toda a base dessa disciplina. Tentaremos criar um diagrama que mostra quais são as entradas computáveis que o programa consegue captar e quais não seriam. Nesse caso a gente vê que a parte computável ela é um conjunto pequeno comparado a todo o universo, que é essa parte em azul, que seria a parte não computável para o programa T. Trazendo um pouco da indução matemática que nós estudamos neste período, a indução matemática ela é ótima para tentar provar algoritmos, principalmente algoritmos recursivos, verificar se eles são válidos, se eles vão dar a saída que a gente espera. Então aqui nós teríamos a função fatorial, que recebe n como parâmetro. E é uma função que procura calcular o fatorial de n, da maneira mais simples que nós conhecemos, né? Se n for igual a zero, retorna 1, porque sabemos que o fatorial de zero é 1. E se não, retorna o n vezes o fatorial, a chamada recursiva da função fatorial, com o parâmetro n-1. Então, nós queremos provar que, para todo n maior ou igual a zero, a função recursiva de fatorial retorna o valor correto. Ou seja, para todo n maior ou igual a zero, o fatorial de n é igual ao fatorial de n. E aqui nós teríamos como as regras do fatorial. Nós diríamos que o fatorial de zero é igual a 1, e o fatorial de n é igual a n vezes n-1 vezes n-2 vezes n-m até chegar em 1 para qualquer n maior que zero. Nós teríamos nosso passo base, que para quando n for igual a zero, quando nós colocássemos o zero como parâmetro na função, ele ia retornar 1 e isso está correto, né? O fatorial de zero é 1, como nós sabemos. Então, a base da indução está ok. Aí nós daríamos o passo indutivo. Nós assumimos a hipótese de que a chamada da função do fatorial de k é igual realmente ao fatorial de k, para um certo k que seja maior ou igual a zero. Então, nós precisamos mostrar que o fatorial de k mais 1 é igual ao fatorial de k mais 1, de fato, né? A função recursiva fatorial para k mais 1 funciona da seguinte forma. O valor retornado por fatorial k mais 1, a função, seria calculado como k mais 1 vezes fatorial de k. Então, usando a hipótese de indução, nós temos que o fatorial de k mais 1 é igual a k mais 1 vezes o fatorial de k. Mas por definição de fatorial, k mais 1 fatorial é igual a k mais 1 vezes k fatorial. Então, logo, a função fatorial de k mais 1 ela é igual a k mais 1 fatorial de fato, como nós queríamos provar. Seria uma amostra de como a indução nos ajuda a verificar a procedência de alguns algoritmos, principalmente os recursivos. Então eu disse que a indução ela é uma ótima maneira de provarmos a veracidade, a validade de alguns algoritmos. Então nós perguntamos, é possível provar o problema da parada por indução? Como é que eu faço para provar o problema da parada por indução? Acontece que é sobre isso que o problema da parada se diz, né? É uma indeterminação, nós não conseguimos provar ele por indução. Nós voltaríamos ao diagrama que eu mencionei no começo, onde nós teríamos, da forma mais humana possível, nós poderíamos assumir que para n entradas, se o programa ele chega até a entrada n, então eu posso dizer, não, ele vai ser indefinido, ele não vai chegar a um fim. Mas aí eu teria o passo indutivo, né? E para n mais 1? Será que a resposta está em n mais 1? Então seria o caso do diagrama em que temos uma parte computável e todo o universo seria a parte que não é computável pelo programa. Por fim, para finalizar, trazemos aqui uma definição formal do problema da parada, que seja P um conjunto de programas possíveis que podem ser representados como strings em uma linguagem de programação,
e seja i um conjunto de entradas possíveis também representadas como strings, temos uma função h passando pi, que supostamente determina se o programa P com a entrada i para ou não para. Aí o problema da parada pergunta se existe uma função computável h tal que h passando pi é igual a true se p para com a entrada i, ou então h de p de i é falso se p não para com a entrada i. Essa função h deve ser válida para todos os p pertencentes a p, né? Todos os programas possíveis, ela deve ser válida e para todas as entradas possíveis também. Essa seria a declaração formal do problema da parada. Agora a gente vai discutir sobre o porquê esse algoritmo não é realizado, sem nos preocupar com a implementação nesse momento. Para isso a gente vai trazer ideias comentadas por Lorena e por Pedro e vamos começar supondo um programa parou. Parou, ele deve indicar se algum programa P para ou não ao receber alguma entrada X. Então, é importante deixar claro que o programa parou, ele deve ser capaz de indicar parada ou não para todo e qualquer tipo de programa, ao receber essa determinada entrada X. E essa entrada X, ela pode ser uma entrada de qualquer tipo, inclusive um outro programa. Em paralelo com o programa parou, nós vamos supor um programa diagonal. O programa diagonal, ele recebe um programa D como parâmetro e o comportamento do programa diagonal é o seguinte. Ele chama o programa parou, passando o programa D como entrada dele mesmo. E se o programa parou indicar parada, então o programa diagonal retoma e chama novamente o programa parou, passando D como entrada dele mesmo. Se na chamada anterior o programa parou indicou parada, o esperado é que na segunda, na terceira, na quarta, na milésima chamada, o programa parou continue indicando parada. Porque se a gente faz a mesma pergunta, o esperado é obter a mesma resposta. Então, em resumo se parou indicar parada para o programa D, recebendo ele mesmo, o programa diagonal entra em um loop eterno, sempre chamando o programa parou. Se o programa parou indicar que D não para, então o programa diagonal para, certo? Para uma visualização mais clara, nós trouxemos um diagrama. Aqui nós temos o nosso programa diagonal com o parâmetro D. Ele chama a função, o programa parou, passando D como entrada dele mesmo, e faz a pergunta: o programa D parou? Se sim, se o programa D parou, então o programa diagonal retoma e chama novamente parou. E isso ele entra em um loop infinito. Caso nessa chamada de parou o programa D não tenha parado, então o diagonal finaliza. Mas se diagonal ele pode receber qualquer programa D, o que aconteceria se a gente chamasse diagonal de diagonal? Ao chamar diagonal de diagonal, ele chamaria parou, passando justamente diagonal como entrada de diagonal. E então ele faz a mesma pergunta que anteriormente. O programa diagonal parou? Se o programa diagonal, ao receber diagonal, parou, então ele entra e chama novamente o parou. Isso aqui, já por si só, é a contradição, porque se parou indica que o programa diagonal, ao receber diagonal, parou, o programa diagonal, ele entra em um loop sempre chamando diagonal. E nesse fluxo, o programa diagonal, ao receber ele próprio, ele apenas para se o programa parou, indicar que ele não para. Ou seja, resumindo, o programa diagonal, ao receber ele mesmo, ele só vai parar se e somente se ele não parar. O que é um absurdo, porque não tem como um programa parar e não parar ao mesmo tempo, ao receber uma mesma entrada. Então, seria um caso de a gente ter uma proposição do tipo
programa parou recebendo diagonal, chamando diagonal, retorna true, ou seja, ele para. Mas a gente acabou de verificar que se o programa parou indica parada, o programa diagonal entraria em um loop. Então, se a gente tem essa preposição que é programa diagonal para, a proposição P implicaria em que e não que, o que é um absurdo, porque ela não pode implicar uma situação e a negação dessa mesma situação. E é assim que a gente discutiu e trouxe essa comprovação por contradição, por absurdo, de que esse algoritmo não é aplicável. Posteriormente, a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas com implementações. Olá, meu nome é Jean Vinícius e agora eu vou apresentar um pouco a respeito de implementações, ou enfim, precisando de implementações da máquina de Turing de problemas em aberto na matemática, porque enfim, ainda não tem provas formais e enfim, correlatos ao problema de Turing. Primeiramente, vamos definir o que é a máquina de Turing. E a máquina de Turing ela é basicamente um modelo computacional de um computador de memória infinita e que seria capaz de, dados qualquer entrada de qualquer função, determinar se essa entrada dentro dessa função ela teria um estado de parada ou se ela entraria no loop infinito. Enfim, esse é um exemplo de implementação, não existe. E aqui uma opção de implementação, basicamente com tudo que eu já falei agora, em Python, e enfim, como todo o restante do código que eu vou usar. Referente à máquina de Turing, e basicamente ela vai retornar true se houver condição de parada e false se não houver. Enfim, logicamente não houve implementação do conteúdo de como se daria essa inferência se houve ou não parada, porque, enfim, não há como implementar. Mas só a título de modelo para os próximos algoritmos. E, enfim, o primeiro problema que ajuda a entender por que a máquina de Turing seria muito difícil de implementar é a conjectura de Collatz. Ela consiste basicamente em, dado um número qualquer, ele poderia ser reduzido, em teoria, a um número 1 se ele seguisse uma sequência de etapas que consiste em, quando o resultado for, ou o próprio número for par, dividir por 2, e quando for ímpar, multiplicar por 3 e somar com 1. E, enfim, seria feito de forma cíclica até que se obtivesse o número 1. Também não foi provado e, enfim, a máquina de Turing, portanto, e também, portanto, o próximo exemplo, ela deveria ser capaz enfim, a partir da função dessa, de um valor qualquer de entrada para essa função, identificar se haveria uma parada. E, por exemplo, uma forma que não daria para fazer isso e que esse problema matemático ele ajuda a entender isso é que não poderia acontecer através de, por exemplo, procurasse padrões nos números ou de fazer o controle da memória, esse tipo de coisa, porque nem sempre há um padrão, como por exemplo o número do pi, não tem um padrão claro, e como esses dois exemplos que eu estou mostrando. E, enfim, portanto, a máquina de Turing deveria ser capaz de realmente rodar o programa e identificar, enfim, retornar, portanto, se haveria ou não um loop. O próximo problema é o dos números de esse nome aí, Lichel, não sei, que em teoria haveriam números que eles não resultariam em palíndromo seguindo essa etapa de obter uma soma do número mais o número invertido e colocando-se novamente na função de forma recursiva. Então, por exemplo, se o número ele ainda não é um palíndromo, faz-se esse processo de somar o inverso dele, que é só mudar a posição dos números, e chamar novamente a função, até que se tenha um palíndromo. E aí a questão é que justamente haveriam números, em teoria, que não seriam palíndromos. Então, por exemplo, há o número, salvo engano, 196, que, enfim, ele gera uma sequência absurda de passos de recursão, que, enfim, talvez fosse um
um candidato, pelo que eu pesquisei, de possível número que serviria de prova, já que, enfim, bastaria ter um número. Aqui é um exemplo de implementação que eu fiz em Python e só repete o que eu falei, serve, enfim, como ilustração. E qual que é o absurdo lógico na máquina de Turing também? Exemplificando o que já foi dito, enfim, provado de forma mais formal anteriormente pelos colegas. Mas, basicamente, a gente teria que considerar que a máquina de Turing, já que ela vai provar por contradição, ela poderia ser implementável e a gente precisa encontrar, então, a partir disso, um absurdo. Aqui foi um pseudocódigo que eu fiz também em Python, porque percebe-se que, enfim, eu não coloquei nada recheio dentro da função máquina de Turing, que é justamente a função que é para representar a máquina de Turing, mas, enfim, considera-se que ela existe, que ela funciona, e que dado uma função em valor quaisquer, ela vai retornar true ou false, true quando houver parada e false quando não houver. E aí eu coloquei aqui a função absurdo lógico, que ela vai receber também uma função em valor, e ela vai chamar a máquina de Turing para saber se essa função e se esse valor eles retornam ou não. Enfim, se eles têm ou não a parada. Se eles estiverem a parada, eles vão entrar nessa primeira condicional e vão, na verdade, para um loop. Enquanto que, se não, ou seja, se for um loop, então eles vão para a condição de parada. Qual que é o absurdo? Que se a gente chamar dentro da... Enfim, como função de absurdo lógico, a própria função absurdo lógico, com, enfim, um valor qualquer, teremos que o signo absurdo. Sempre que houver um loop infinito, haverá condição de parada, e sempre que houver condição de parada, haverá um loop infinito. E, enfim, as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, e essas são as contradições que tornam a máquina de Turing. Chegamos então à conclusão de nosso trabalho. E irei ressaltar aqui algumas consequências, como o que o problema da parada responde, o que podemos extrair além dos resultados lógicos desse trabalho, e importantes observações sobre o problema da parada e o trabalho de Alan Turing. Concluímos então que a indefinibilidade computacional que discutimos sobre o problema da parada e sobre a máquina de Turing caracterizam-se como ferramentas lógicas que nos permitem analisar a aplicação de axiomas matemáticos e algoritmos para um determinado conjunto de valores. Assim, mesmo que essas ideias sejam irresolúveis, podemos deduzir, a partir de suas aplicações, a corretude ou não de algoritmos analíticos, como, por exemplo, delimitar conjecturas matemáticas a uma quantidade quase imensurável de valores, compreender algumas propriedades computacionais como verdades para um universo imagem limitado, ou até mesmo refutar preposições de funções em um espaço. E, mesmo que não sejam provadas como sobrejetoras, podemos inferir padrões comportamentais de suas aplicações. Parafraseando o professor de matemática brasileiro Led Vaccaro, em uma máxima que lembra um pouco da identidade paradoxal do problema da parada, a única verdade absoluta é que não existem verdades absolutas em nosso universo. Essa ideia reflete um pouco como nossa ciência criadora de conhecimento consegue explicar fenômenos da natureza em um espaço de análise limitado. E mesmo que esse espaço de observação seja imensurável a ponto de aderirmos à sua análise como uma lei física, é ainda humana e computacionalmente impossível determinar a ciência como uma verdade absoluta para todo o universo. Logo, o problema da parada proposto por Alan Turing, que implica na computabilidade de determinações matemáticas como insolucionáveis, dados como teoremas, axiomas, ainda não comporta-os como verdades absolutas, pois os recursos dimensionais delimitados como espaço e tempo impossibilitam a análise para todo o universo. Ao introduzir esses conceitos, Turing mostrou que existem limites inerentes ao que pode ser computado ou provado. Porém, ao contrário de entender como desperdício, essa limitação não reduz a importância da ciência computacional para o nosso desenvolvimento tecnológico, mas nos ajuda a compreender o comportamento da natureza que nós vivemos, enriquecendo nossa compreensão sobre os limites do conhecimento. Assim,
podemos evoluir com métodos corretos no tangível ao universo que observamos e ao qual pertencemos, há um objetivo maior de compreensão dos dilemas humanos. A proposta de Turing, portanto, através da computação e da análise contínua de teoremas matemáticos em virtude da sua determinação axiomática, possibilitou o aumento tanto do espaço observável em si, quanto nas aplicações das análises científicas nele. Essa compreensão permite que a ciência avance sem pretensão de encontrar verdades absolutas, mas sim criando modelos que melhor explicam o universo dentro de um conjunto delimitado de variáveis. Deste modo, isso nos leva a vislumbrar como os computadores pensam em problemas reais e ajudam-nos a compreender melhor a nossa natureza, dadas as circunstâncias de nosso universo. Afinal, todos os fatores da vida real influenciam na nossa escolha de quando parar ou não, pois muitos problemas da vida humana são grandes demais para tentarmos todas as possibilidades antes de escolher a melhor, sendo quase impossível determiná-los. A iniciativa de Alan Turing no mundo da computação foi, portanto, crucial para a evolução humana, pois o problema da parada, mesmo que figura ou indiretamente, e o desenvolvimento técnico computacional da ciência, fundamentado em seu trabalho, permitiu a melhor compreensão das leis físicas em um universo maior e, consequentemente, menos riscos para os nossos próximos passos e escolhas. Esse processo de contínua expansão do conhecimento por meio da computação reflete como a ciência evolui, não buscando a perfeição, mas aprimorando-se para lidar com a natureza dos problemas com os quais nos deparamos. Portanto, lembremos-nos sempre que a computação não é apenas uma habilidade técnica, mas sim uma forma de pensamento e uma ferramenta evolutiva para mudar o futuro e uma fonte inesgotável de inspiração. Obrigado por nos assistir, obrigado pela atenção em nosso trabalho e até mais.